Até agora, Senhor Jesus, meu Deus, prestando atenção, ó Pai, nas orações que foi feita, ó Pai, em prol das famílias, ó Pai, em prol das crianças, ó Pai amado, meu Deus, eu imploro, ó Pai amado, Senhor Jesus Cristo, daqueles que estão diretamente envolvidos, ó Pai, nos órgãos missionários, ó Pai amado, à frente de obras, ó Pai, na obra do Senhor, Pai, de igrejas, ó Deus amado, de congregações, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que nesta hora, ó Pai, a tua igreja, Deus amado, queira estar aqui, meu Deus, fazendo esse papel, ó Pai amado, de intercessão, ó Pai, nesta hora também, meu Deus, nós intercedemos por nós mesmos, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para que haja, ó Pai, nessa noite, ó Deus Altíssimo, Senhor, meu Deus, entendimento, ó Pai, que tenha clareza, ó Pai amado, daquilo que nós iremos, meu Deus, absorver, ó Pai, por meio, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai, que já está, ó Deus amado, usando o teu servo, ó Pai, desde quando, ó Pai, o Senhor, meu Deus, o Senhor Jesus Cristo honrou, ó Pai, com esta oportunidade, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e que a tua igreja, ó Pai amado, possa sair daqui, ó Pai, vivificada, ó Pai, avivada, ó Pai, porque o Espírito Santo do Senhor, Pai, por meio do teu Filho, ó Pai, usou, ó Deus, de maneira tremenda e poderosa, ó Pai, e nós saímos, ó Deus amado, sairemos, ó Pai, regozijado no Senhor, Pai, meu Deus, e que o teu Filho, ó Pai, meu Deus, cada vez mais, ó Deus amado, receba do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, o entendimento, ó Pai, a revelação, ó Pai, para que aquilo, ó Pai, que for aplicado, ó Pai, para a tua igreja, ó Pai, que seja, ó Pai, de maneira, meu Deus, convicta, ó Pai amado, na ousadia do Espírito Santo, ó Pai, e que ele, ó Deus amado, tenha total liberdade, ó Pai, para ser usado, ó Pai, conforme, ó Deus, o Espírito Santo, ó Pai, quer fazer na vida dele, ó Pai. Meu Deus, todo o impedimento, ó Pai, que já foi arquitetado, ó Pai, que já se levantou, ó Deus, para atrapalhar, meu Deus, esta mensagem, ó Pai, este culto no dia de hoje, ó Pai, cremos pelos olhos da fé, ó Pai, que o Senhor já designaste, ó Deus amado, uma quantidade, ó Deus amado, de anjos do Senhor, ó Deus, para impedir, ó Deus, que os malignos, ó Pai amado, que os seres das trevas, ó Pai, venha, meu Deus, roubar essa palavra, ó Pai, dos nossos ouvidos, dos nossos corações, ó Pai. E que nesta noite, ó Deus amado, toda a tua igreja, ó Pai, seja abençoada por ti, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder se assentar, irmãos? Fica à vontade. Vou ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. Muito me alegro em poder mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus aqui nessa noite. Deus, Ele tem algo grandioso para cada um de nós, disso eu tenho certeza. Se os irmãos forem achando, diz amém. Glória a Deus. Marcos 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Lá no 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Irmãos, pastor Walter me convidou para estar ministrando a palavra de Deus no domingo. Era para ministrar, era ontem. Mas como o pastor Genival estava na cidade, ele mandou mensagem para mim e pediu para que ele viesse pregar no meu lugar e eu ministrar hoje. E para mim foi glorioso porque o pastor Genival, a palavra que ele pregou ontem aqui, tem muito a ver com o que o Senhor tinha colocado em meu coração.
E o pastor Genival pregou em Levíticos 21, 26, que enfatizou muito a respeito da santificação e a responsabilidade. E eu vendo o pastor ministrando nesse livro, a respeito da responsabilidade, nós servirmos ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, viver na presença do Senhor, nos santificar, jejuar e orar. Deus me fez trazer essa palavra nessa noite, que fala a respeito da figueira seca. Irmãos, Jesus, ele estava em Jerusalém e voltando, passou em Betânia. E saindo de Betânia, a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus, ele avistou uma figueira. E Jesus, naquele momento, ele teve fome. E Jesus, vendo essa figueira, ele se aproximou da figueira. E quando Jesus se aproxima da figueira, chegando lá, a figueira é uma figueira bonita, possivelmente, naquele momento, Jesus, juntamente com os seus discípulos, eu fico imaginando Jesus indo até a figueira com os seus discípulos, e chegando lá, não tem fruto algum. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que não era a época ainda da figueira dar frutos. Não era a época. Mas só que a figueira, ela se apresentava de maneira com que ela tinha frutos para dar. Irmãos, essa palavra ela é gloriosa. Essa palavra ela nos ensina muito. Jesus nos mostra muito a respeito dessa palavra. E quando Jesus se aproxima da figueira e ele não vê fruto algum, agora imagine naquele momento, Jesus chegando perto da figueira, uma figueira bonita, não encontrar fruto algum, tendo fome. Mas irmãos, e o que nos traz para nós essa palavra? Me chamou muita atenção, porque a figueira não era a época ainda de dar frutos, mas por que Jesus amaldiçoaste essa figueira? Por que Jesus fez isso? Agora, trazendo para o mundo espiritual, nós vemos que o pastor Renival falou ontem a respeito da santificação e responsabilidade. Irmão, nós temos a responsabilidade de dar frutos, de produzir frutos para a obra de Deus. Nós temos total responsabilidade. Agora imagine nós diante de Jesus, e Jesus perguntando para cada um de nós: o que você tem feito para mim? Irmãos, quantos e quantos irmãos, não só em nossa igreja ou em outras igrejas, vivem uma vida cristã de aparência. Para os olhos humanos, nós vamos dizer: rapaz, aquele irmão é fogo puro. Aqueles irmãos, nós olhando para ele, nós vemos que, rapaz, está trabalhando bem na obra de Deus. Na nossa frente, ele nos mostra que ele é o cara. Mas nós sabemos que quem nos conhece, o profundo e o oculto do nosso coração, é Jesus. Nós não temos o discernimento de conhecer a pessoa por dentro como ela é por fora. Só Jesus tem esse conhecimento. Mas vai chegar um momento em que essa pessoa vai prestar conta a Jesus. Vai chegar um momento em que essa figueira vai ter que dar fruto. E se não tiver fruto? Para o pastor, top. O cara trabalha parecendo um monstro na obra. Porque é monstro, irmãos. Você viveu uma vida de aparência. É monstruoso isso.
Mas lá fora, fulano vai dizer, ó, vai para a igreja hoje. Mas ontem estava fazendo isso, aquilo e aquilo. E aí? O que vamos fazer? O que vamos prestar a Jesus? Jesus amaldiçoou a figueira imediatamente. Mas, carnalmente, humanamente falando, Jesus, para salvar uma vida, ele dá a segunda chance. Ele dá a segunda chance. Ele passa pelo moinho. Mas se não se consertar, aí sim, prestará conta ao Senhor. É que nem diz a palavra de Deus, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você ter um carro, uma casa luxuosa, uma fazenda cheia de gado, mas passando por cima de um e de outro? Uma vez eu contei um testemunho lá em minha casa, o ano passado, onde eu fiz o culto de ação de graça, que eu indo para o meu trabalho, estava louvando ao Senhor ali perto daquela curva de junho ali, e o Senhor falou comigo, me fez lembrar de algo muito importante. Jesus falou comigo a respeito. Hoje você tem uma moto, mas não é sua. Eu falei, oxe, ele veio mais. Você hoje tem uma casa, mas ela não é sua. E eu ali, irmão, fiquei o dia todo pensando sobre isso. Mas ele foi mais além. Você hoje tem um carro. Recentemente eu tinha comprado o carro, mas ele não é seu. Todos eles têm documento, mas esse documento não vale de nada, porque eu não vou levar para a eternidade. Aí Deus foi mais além e falou comigo bem assim, ó. Você hoje tem a vida, mas ela também não é sua. Irmãos, quando Jesus falou isso, eu chegava a me arrepio, eu sempre lembro disso. Quando Jesus falou isso comigo, eu falei, eu preciso ser mais humilde ainda. Deus está me dando, eu preciso ajudar alguém. E toda vez que alguém, de vez em quando, manda mensagem para mim, ou para mim ou para a Águida, porque a gente vai para Camacan sempre na terça e na quinta, se dá para a gente levar, a gente não pensa duas vezes. Vamos, nós estamos indo. Nós prestaremos conta de tudo, irmãos. Nós prestaremos conta de tudo. Deus, Ele nos mostra algo muito incrível. Deus, Ele pode te dar tudo, e às vezes também você pode ter pouco. Mas o importante é quando você descer a sepultura, ou Jesus voltar, você ter algo para apresentar para Ele. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falei do Evangelho, eu vivi uma vida de santidade, eu vivi uma vida de cristão. Aí sim, você vai ter a honra de viver a vida eterna. Mas, Pedro, por que Pedro se destaca muito na Bíblia? Porque Pedro, no 21 diz, Pedro lembrando-se disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Pedro prestou logo atenção na figueira. Agora, continuando a leitura, no 22 diz, e Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém,
para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, o perdão ele é necessário em nossa vida. Ninguém entrará no reino do céu com o coração amargurado, porque é necessário perdoar. O perdão faz parte da vida do cristão. Se a pessoa viver uma vida com o coração amargurado, com raiva do seu irmão, esquece. Porque o próprio Deus nos ensina a amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar o próximo como a ti mesmo, como é que você vai amar Jesus? Se foi Ele que te amou primeiro. Não só você, como eu também, me coloco nesse meio. Porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E é amando ao próximo que nos traz a clareza de que o Evangelho é isso. O Evangelho ele nos traz a responsabilidade de transmitir aquilo que Jesus quer de nós. Como é que eu vou transmitir Jesus? Através de uma boa ação, através de uma oração, através de um ato seu. Você vê o seu irmão precisando de uma mão, você dá a ele. Através de talvez um abraço. Irmãos, quantas pessoas estão precisando de um abraço nesse momento e não pode ter? Quando eu fiquei no hospital juntamente com minha filha, eu vi o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Aonde muitos não conseguiram entrar naquela sala de hospital para ver o seu ente querido, porque não tinha tomado 2 doses de vacina, e eu só com uma consegui passar. Minha cunhada ainda falou, como é que você vai ver Sara, Paulo, se você só tomou só uma dosagem? Mas eu falei, mas eu vou entrar lá dentro. Ela falou, não vai não. Eu falei, vou sim, que Deus vai me colocar lá dentro. Deus sabia, irmãos, a angústia que eu estava passando. Deus sabe que eu sirvo a Ele. Deus sabe que eu tento todos os dias fazer a vontade dEle, porque é um tentar. Porque nós vivemos, irmãos, em um mundo onde as coisas espirituais, o inimigo tem tentado nos estragar todos os dias. Mas o perdão é necessário em nosso meio. Mas, juntamente com o perdão, nós temos que ter fé. Nós temos que orar muito, buscar a presença de Deus. E que nós não possamos, irmãos, ser uma figueira onde nós não viemos dar frutos. Nós temos que ser uma figueira frutífera. Às vezes eu trabalhando na minha lavoura de café, porque é um ato de fé. A gente que vive da lavoura, ou você tem fé ou você não encara. Porque nós estamos cuidando de algo que só vai produzir se Deus quiser. Não tem como uma lavoura produzir se Deus não permitir. Porque ela precisa tanto do sol no tempo certo, como da chuva no tempo certo. Muita gente mete irrigação de tudo quanto é jeito aí, mas se Deus botar um sol de 10 meses, aí eu quero ver ele colher alguma coisa. Tudo depende de Deus. Tudo que nós fizermos tem que depender de Deus. Se você não colocar Deus em primeiro plano, esquece. Esquece, não vai à frente. Tudo que fizer tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se você não fizer, esquece. Aí o pastor fala, Paulo do café. Um dia eu chego lá ainda. Um dia eu chego lá. Estou orando muito a Deus que Deus venha me dar minha área de terra para me plantar o meu café. Hoje ainda trabalho como meiro em parceria. Mas Deus tem me abençoado muito naquele lugar. Deus tem me honrado muito naquele lugar.
E através de minha vida eu também tenho abençoado muitas pessoas. Eu não é falando para os irmãos porque eu não quero me exaltar aqui não, mas eu tenho muita vontade de ajudar meus familiares, alguns dos meus amigos. Deus colocou isso em meu coração. E eu vejo o trabalhar de Deus esse ano, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que pessoas aqui nessa igreja vão testemunhar, porque eu vou abençoar alguma pessoa dessa igreja, que Deus já colocou no meu coração. Deus tem me abençoado grandemente. Hoje mesmo eu estava trabalhando com um rapaz lá, eu falei com ele, eu até conversei com sua esposa e minha esposa essa semana, que se você trabalhasse com veneno, eu tinha uma área de café aqui, não é minha, é na meia, mas eu ia te dar, para você colher juntamente comigo, para você conseguir comprar uma moto, ou um carro, ou uma casa. Ele ficou, mas e se comprar roupa? Eu falei, é complicado, porque você não pode mexer com veneno. Aí a gente fica com o coração apertado, porque a gente não pode ajudar. Ele não pode trabalhar com veneno, porque quando ele bate em handap, o corpo dele se empola todo, é preciso ir para o hospital. Mas Deus vai dar a bênção dele, o que ele precisa, o que ele está buscando. Eu tenho certeza. Quem sabe lá daqui, futuramente, Deus me dá a honra de eu poder, quem sabe, abençoar ele com uma casa. Deus pode fazer isso, irmãos. Basta a gente ter um coração grato. Basta a gente ser uma figueira que venha produzir frutos. Produzir frutos, irmão, não é só você pegar uma fruta e chegar a colher um fruto e comer ali, não, e esquecer, jogou no mato, bagaço, não. Você tem que ingerir aquele fruto, e daquele fruto te dá força, sustento para você abençoar outros irmãos. Você não pode sentar numa mesa, comer uma comida farta, e se esquecer que lá na África tem crianças morrendo de fome. Lá na África tem crianças, irmãos, comendo barro para sobreviver. Eu mesmo, eu venho de uma infância muito pobre. Para mim, às vezes, não dormir com fome, ali no bairro de Quezinho, eu comia aquelas batatas que dava ali naquele brejo, para não ficar com fome. Aí eu vejo, às vezes, muitas pessoas reclamando porque não tem um pedaço de carne. Isso é triste, você sabe por quê? Porque você tem que ser grato a Deus em tudo. Se você tem um pedaço de carne ou não no seu prato, agradeça. Se tem um arroz ou não, agradeça. Se não tiver nada, Deus vai providenciar. Porque o nosso Deus é o Deus que providencia tudo. É por isso que eu digo, não seja uma figueira infrutífera. Se ela produzir frutos, divida o fruto com o seu irmão. Porque ele necessita, ele precisa. E muito. Quando você fizer isso, Deus vai ver que verdadeiramente você tem total condição de receber ainda mais da parte dele. Às vezes, eu fico analisando a vida do presbítero Boaventura, a luta para ele fazer a casa dele. Agora, pergunta a ele se ele não é feliz. Pergunta a ele se ele não tem uma família abençoada. Pergunta a ele se ele abandonaria tudo para ter uma casa. Não, porque primeiramente ele tem Deus no coração dele. A nossa maior felicidade é ter Jesus em nosso coração. Depois de Jesus, a nossa família. Isso é o mais importante. Se você tem Jesus e uma família abençoada no seu lar, o que vier é lucro. Quando Deus falou a Salomão, Deus olhando para Salomão, Deus pediu que Salomão viesse fazer um pedido. Deus falou, o que você quiser eu te dou. O que você quiser, pode escolher. Salomão, ele foi sábio por quê? Ele pediu algo que talvez muitos hoje, no dia de hoje, iam pedir, não, eu quero logo uma fazenda cheia de gado, eu quero uma casa luxuosa, eu quero ser rico. Mas Salomão não, ele falou, eu quero só sabedoria. O que adianta você ter uma mente sem ter sabedoria? Tudo que você faz, em vez de ir para frente, vai para trás. Nós temos que ter sabedoria em tudo. Às vezes a pessoa pega um dinheiro, vou acabar logo com ele rápido.
Aí chega na sua velhice, às vezes não tem nada, destrui tudo. Eu falo isso, por exemplo, do meu pai. Meu pai ganhou muito dinheiro, ganhava muito dinheiro. Hoje, meu pai o que tem, normalmente, é ele e a vida. Está aí hoje enfermo, é uma dificuldade para marcar um exame, tudo depende das pessoas. Por quê? Porque não teve uma mente de sabedoria. Porque às vezes a gente fala, para que guardar dinheiro? Quem pode prever o futuro? Só Deus. O hoje pertence a nós, mas amanhã pertence a Deus. Então nós temos que ser uma figueira que venha produzir grandes frutos, para quando chegar a hora de nós colhermos com abundância. Que nós possamos ser como Salomão, homem sábio, pediu sabedoria a Deus, e Deus concedeu a ele. Com a sabedoria que ele tinha, que Deus concedeu a ele, ele foi um homem muito rico, um homem muito poderoso. Ele foi muito humilde em pedir sabedoria. E que Deus continue abençoando a vida de cada um. Quero agradecer a Deus por essa rica e grandiosa oportunidade. Quero pedir ao presbítero Domingos que venha dar um encerramento. E agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontra aqui nessa noite. Não existe o melhor lugar do que estar na presença de Deus. Eu e minha esposa tem passado umas provações severas lá em nosso lar. Mas até hoje, graças a Deus, eu ainda não perdi o controle. Continuo confiando em Deus. Minha esposa, às vezes, lá chora, grita. Eu falei, tenha calma. Jesus está no controle. Na hora certa, Deus vai abrir as portas e tudo vai se cumprir no momento certo. Assim como Ele tem dito todos os dias para nós. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Graças a Deus.